A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, um vídeo especial aqui do canal CCB Sem Reforma para nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, o qual neste vídeo vai conter, irmãos, o tema de Carlos Reinart. Eu fiz uma live com ele esses dias. Houve algumas pessoas que comentaram e me perguntaram e pediram para me fazer um vídeo a este respeito e eu vou fazer sim. E aproveitando, falando do Carlos Reinart, nós vamos falar sobre a Bíblia na Congregação Cristã no Brasil, que é, irmão, um tema em que muitos irmãos falam que nós somos proibidos de ler a Bíblia, que nós ali na congregação não temos leitura, não sabemos pelo menos uma parte teológica básica, né, irmãos? Irmãos, nós vamos falar sobre este respeito e quero juntamente com a querida Irmandade que estão me ouvindo agora, estão interagindo na comunhão com Deus, irmãos. Vamos aí, então, interagir, conversar, tirar as dúvidas, irmãos. E creio que a querida Irmandade, com esse amor infinito, irmãos, porque, olha só, o nosso irmão Carlos Reinart, ele retornou para a congregação e ele provou, irmãos, o amor da querida Irmandade. Tem aquela frase em que foi falado na boca do Cláudio Massola, o ancião presidente da congregação. Eu não esqueci que foi bem assim. O ministério não perdoa. O homem, ele quis dizer ministério não perdoa, ele quis dizer no formato o homem, o ser humano não perdoa, mas Deus perdoa. Quando ele quis falar isso, irmão, ele falou na parte do homem, o ser humano, não do ministério em geral, porque o ministério, se é tudo revelado por Deus e Deus dá uma ordem para o ministério, aquele servo de Deus tem que ser perdoado, primeiramente, quando Deus mostra para o ministério que aquele servo de Deus foi perdoado, primeiramente ele perdoa o servo de Deus ali em oração, irmão, sela a pessoa, ou então, se não sela, a pessoa já tem os seus dons de novas línguas, ele ali então manifesta-se naquela pessoa. E a pessoa sabe que quando Deus perdoou, ele sente a presença de Deus. É um termômetro que nós temos, né, irmãos? Irmãos, e o ministério não tem autocontrole sobre não perdoa. Porque quando Deus fala, tá perdoado, e o homem põe a mão na obra de Deus, Deus tira o sono, Deus ali deixa a pessoa, enquanto a pessoa não fazer o que Deus quer, irmão, não tem jeito. E quando o servo de Deus falou que o ministério não perdoa, o homem, o ser humano não perdoa, e Deus perdoa, ele estava certo. Porque o perdão que nós temos que ter nesta obra de Deus é só de Deus, irmãos. Deus te perdoando é o importante. Um irmão seu pode virar a cara porque você saiu da igreja, pode te saudar, mas você tendo confiança em que Deus te perdoou, irmão, é o suficiente. Não vou falar sobre o Carlos Reinart, que eu fiz uma live com ele, irmãos, no dia em que ele anunciou aí na internet seu retorno para a congregação, já fiz um vídeo igual a este, irmãos, e eu na hora senti alegria. Sentir alegria como muitos irmãos aí sentiram alegria, irmãos. E na hora, pode perguntar para ele que eu mandei uma mensagem para ele. E ele estava procurando o meu número. Porque desde quando ele saiu da congregação, irmãos, em que ele ficou pro lado ali, pendendo pro lado dos críticos, ele deixou de conversar comigo, né? E já não tinha mais o papo para conversar, né? E nós ali perdemos, não perdi, não bloqueei ele, né? Sabia que um dia, irmãos, a gente iria conversar de novo. Irmão, sabia que um dia. Teve até uma pessoa que uma vez chegou no meu canal, depois que eu fiz aquele vídeo com o Carlos Reinart, né? Que a gente tava trocando até farpas. A pessoa chegou para mim com sarro, né? E falou bem assim para mim: Irmão Paulo, o irmão Carlos Reinart, ele quer retornar para a congregação. Eu falei: seja bem-vindo. Também, né? Não fui irônico, fui verdadeiro. Seja bem-vindo, irmão Carlos Reinart. Irmãos, e o irmão Carlos Reinart agora, ele provou o amor da nossa querida Irmandade.
Ele sabe que aonde ele estava, né, irmãos, é onde recebeu ele bem. Que aquele de Irmandade pode até falar. O irmão Carlos falou muitas coisas, né, anteriormente aí, mas pode até falar agora, não, o irmão Carlos, ele se redimiu, ele pediu perdão, ele retornou, né, ele desceu da onde ele estava. E isso é muito bom, irmãos, muito bom. Só o fato de Deus conversar comigo, irmãos. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem gente que manda mensagem para mim reprovando a live que eu fiz, diz que não era para mim aí, não era para me perdoar o servo de Deus. Eu falei, quem sou eu para não perdoar ninguém, se eu careço do perdão? Nós, seres humanos, nós homens e mulheres, servos de Deus, nós somos menor que um grão de areia na presença de Deus. Nós somos inúteis na presença de Deus. Mas somos úteis quando Deus enche o nosso coração e manda nós ali expulsar o inimigo. Na frente do inimigo nós somos fortes, porque nós temos Deus. Mas, irmãos, na presença de Deus, com essa, né, grandiosidade toda, nós somos inúteis, né, irmãos? E o que deu para perceber é que a Irmandade recebeu o nosso irmão Carlos de braços abertos. E o nosso irmão Carlos está mais do que aceito na congregação, né? Como ele disse aí na live, e nós sabemos, irmãos, porque erro toda igreja tem, não adianta nós aí, né, fala que não tem. Por quê? É o próprio ser humano que está ali, irmãos. O ser humano erra. O ser humano, às vezes, ele quando falta o amor no coração dele, né, irmãos? Ele pensa primeiramente na barriga dele, né? Existem irmãos em que desfaz do outro, existe. Existe irmão que se acha melhor do que o outro, existe. Existe irmão metido que só liga para aqueles que têm carro, aqueles que vêm de ônibus para a igreja, existe, irmãos. Existe, que eu já comprovei. Essa já não é a minha primeira comum e eu não estou 1 ano, 2 anos na congregação. Eu nasci dentro da congregação e vou permanecer dentro da congregação mais 40 anos. Não porque eu quero fazer parte das igrejas bonitas, eu quero fazer parte da igreja cinza, como chamam, da igreja do... Não, eu quero servir a Deus. Quando você serve a Deus dentro da igreja, você vai ali para servir e sentir Deus. Você não vai ali fazer parte. Porque quem vai fazer parte, tem status, ele acaba se magoando por qualquer coisa. E o Carlos Enar, irmãos, o irmão em que ele reconheceu a tempo, né? Muitos falam assim, o Carlos Enar, ele retornou por causa da esposa. Não, não foi por causa da esposa. Teve uma participação da esposa dele, das crianças, teve sim uma participação. Deus sabe o quanto a esposa pedia para o Senhor trazer seu esposo de volta, tirar da onde ele estava. Porque, irmãos, eu canso de falar aqui, neste mundo não há felicidade. Nós estando dentro da igreja, servindo a Deus, congregando, Deus falando pela palavra cada dia, ainda vem, irmãos, às vezes, quando você está na sua casa, as adversidades da vida, ainda vem uma tristeza em você, vem uma tristeza de alma, vem sabe, parece que o inimigo fica soprando coisas no ouvido e que aquilo vai dar errado, né, irmãos? Imagine se nós estivermos, irmãos, fora da igreja, fora de congregar, fora de ir buscar a Deus, irmãos. Porque nós temos que ir para a igreja para ir buscar a Deus, não para mostrar para o cooperador que você está ali, mostrar para o encarregado que você está ali. Não. Você tem que ir para a igreja louvar a Deus, né, irmãos? E essa pergunta que essa irmã me fez, irmão Paulo, aconteceu várias coisas. Você fez 2 vídeos no passado contra o Carlos Enar, e o Carlos Enar agora se estão fazendo live. Irmãos, o irmão Carlos Enar sabe, e muitos irmãos sabem, em que o amor, por mais que muitos de dentro da congregação não tenha este amor, mas, irmãos, a maioria que está ali dentro tem o amor de Cristo e quer ver o nosso irmão aí junto a nós. Ninguém tem prazer de ver um irmão fora, o irmão criticando, o irmão falando mal, né? O irmão falando palavras aí que mais tarde ele possa ali
pagar. Porque cada um de nós, irmãos, vamos ser assim. Se eu falo alguma coisa em que desagrada a Deus, eu vou dar conta para quem? Para Deus. Mas se eu falo algo que desagrada a Deus e eu retorno no que eu estava antes e me humilho perante aos pés de Deus, falo, Senhor, eu falei algo, Senhor, em que eu me arrependo. Eu estava na minha fraqueza. Estava, vamos supor, na minha tamanha arrogância na época, né? Porque o homem é arrogante de vez em quando, irmãos. O homem é arrogante, o homem acha que sabe tudo, mas não sabe nada, irmão. Se Deus não colocar no coração dele. Porque muitos, irmãos, que estudam, né? Acham que porque estuda a Bíblia, acham porque sabe de Gênesis, Apocalipse e algo mais, ele acha que aquela leitura vai servir para ele debater o Evangelho de Cristo. Ele pode debater a Bíblia, ele pode se sobressair na Bíblia, porque quem estuda, logicamente, sabe tudo. Vai chegar para uma pessoa que nunca viu falar uma parte da Bíblia, ele vai calar a boca da pessoa. Vai chegar para uma pessoa e falar, Jesus falou assim, assim, assim. E a pessoa vai só ouvir ele. A pessoa não estuda a Bíblia. Nós, na congregação, nós não temos por costume de ficar habitolado lendo a Bíblia. Mas que muitos leem a Bíblia em casa, leem a Bíblia no serviço. E a congregação, deixa eu falar aqui, a congregação, vocês que estão ouvindo esse vídeo, né? Aqueles que estão vendo esse vídeo e não são da congregação e tem uma imagem péssima da congregação por motivos de pessoas que andam, né, falando várias coisas. Porque hoje tudo é contra a congregação. Hoje, um irmão aí se candidata a deputado federal, deputado estadual, menciona o nome da congregação, porque ele é da congregação, e fala, ó, eu sou da congregação, Igreja do Véu, assim, 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 estou me candidatando, assim, assim, assim. Mas, irmãos, logo, logo vai vir pessoas aí contra a congregação falando que a congregação está metida em política. E a congregação não está. Não está, porque se a congregação estivesse, muitos irmãos, muitas irmãs que congregam ali iriam vir a público aí e falar, não, peraí, a igreja fala que não é a política e por que está com política dentro da igreja? Não, quem está com política dentro da congregação é o povo, não a obra de Deus, não a instituição, não está com política. A instituição não manda ninguém se candidatar a prefeito, vereador, não manda a organista se candidatar, não manda um músico se candidatar. E se, como já fiz um vídeo, se o músico organista se candidatar aí e correr aí, né, para concorrer para ser vereador, deputado federal, estadual e ganhar, não precisa nem ganhar. Só o fato dele estar na política, a congregação já tira a liberdade. Eu só não sei depois se os anciãos devolvem se caso não ganhar, né? E a pessoa chegar também tem que conversar, tem que se humilhar. Porque assim, irmãos, sai da igreja. Aí começa, que geralmente a gente vê pessoas que saem da igreja, irmãos, e quando está ali dentro, né, quando é cooperador, tá ali, explica tudo e fala tudo que a gente fala aqui, fala na frente. Quando sai da igreja, parece que a cabeça da pessoa já não está mais funcionando daquele jeito em que ele fala, se eu estiver aqui e falar o que eu falava na igreja, eu vou falar, por que você saiu da igreja? Se você está falando a mesma coisa que você falava lá. Qual o motivo de você sair da igreja? Aí a pessoa não quer contar o motivo dela. Por que ela saiu da igreja? Que foi por um motivo. Tem diversos motivos, viu, irmão? Tem motivo de a pessoa não subir na hierarquia, né? Porque como já disse, quem é encarregado quer ser cooperador de jovem. Quem é cooperador de jovem quer ser cooperador. E quem é cooperador quer ser ancião. Diácono quer ser ancião. Isso é o episcopado. Na congregação tem a hierarquia. E tem a hierarquia na congregação, também tem alguns nepotismos. Que isso daí, creio que vai cair por terra em alguns anos mais para frente. Que a mente dos irmãos aí vão ser iluminada a este respeito. Né, irmãos?
A hierarquia, muitos saem da igreja por causa disso. Porque não consegue, já fica já ali praticamente o ministério sabendo e não e tem ministério que fala claramente. Esse irmão não vai ser cooperador, enquanto for vivo, não vai ser cooperador. Já falaram isso. Uma pessoa fala isso hoje porque a pessoa morreu já, né? Mas a pessoa falou. Esse irmão não vai ser cooperador, esse irmão não vai ser diácono, esse irmão não vai ser seu enquanto estiver vivo. Que se tiver lá a reunião lá para falar, porque é o ministério, né? É o ministério que está ali reunido que se um desaprovar, já era, já não apresenta mais aquele. Se um tiver algum perrengue com algum cooperador, com alguém, só chegar ali e falar que está na reunião. Ó, esse irmão eu não sinto que ele vai. Acabou, irmão. Isso já aconteceu com várias pessoas e não foi para cooperador. Levaram, porque muitos hoje em dia estão levando para o lado pessoal, não pelo lado espiritual. Às vezes o irmão tem dom, o irmão prega bastante, mas acaba não indo para cooperador porque algum ali não vai com o jeito dele, ou já tiveram discussões, que o ser humano discute mesmo. Tem pessoas que guardam mágoas, né? Não perdoa o seu irmão. E o que eu quero falar hoje aqui sobre, primeiramente, o Carlos Zenar, é o perdão em que aquele de Irmandade perdoou o servo de Deus, pediu perdão para a pessoa certa, que é a Irmandade da congregação. Porque outros dizem que perdoa, mas na realidade perdoa para você ficar entre eles. Você saiu do meio deles, já te crucificam. Mas não precisam crucificar em que o irmão fez a coisa certa, viu, meu Carlos Zenar? O irmão voltou, creio que a parte espiritual do irmão, primeiramente, né? Que quando a gente retorna para próximo do Senhor, para próximo de Deus, irmãos, que a gente fica desigrejado e volta, a primeira coisa que a gente pensa é: Senhor, eu estou voltando, estou me aproximando de Ti e juntamente com a minha família quero um dia entrar no céu e servir a Deus, ter a família, os filhos, criar os filhos dentro ali da igreja, irmãos. Que nunca vi pessoas e filhos que nasceram dentro da igreja, que permaneceram dentro da igreja, ser mau caráter, né? E mal na vida. Sempre aqueles meninos que estão ali dentro da igreja, Deus sempre abençoou, abençoou o casamento, abençoou o emprego, né, irmãos? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu nasci dentro da igreja, casei dentro da igreja. No meu casamento eu não tinha condições. Teve irmãos que ainda falaram assim: como vai casar se não tem condições? Junta dinheiro primeiramente. Mas não teve jeito. O jovem, quando já arruma uma namorada, já quer casar, já quer família, né? Já quer família. E só sei que no meu casamento tudo foi doado. Tudo foi doado. Para não dizer que eu não comprei alguma coisa, eu comprei o terno e ela comprou o vestido. Que toda noiva já compra o vestido quando tá noiva, né? Quando tá namorando, que aí vai fazendo, comprando as coisinhas, para quando chegar o dia do casamento, já precisar, né? Ficar confiando em presente, né? Que às vezes uns dão presente, outros não dão aquele presente. Irmãos, e dentro da igreja, aquele que está dentro da igreja, irmãos, não vai perecer não. As promessas de Deus cumpre-se. O que Deus fala ali naquele púlpito cumpre na vida de cada um. Porque temos que observar uma coisa: o tempo do Senhor não é o meu tempo. Porque o meu tempo, pela minha ansiedade, eu quero que seja já. E o tempo do Senhor tem que ser no tempo dele. Porque se ele te der já, você não vai dar valor, você vai para o mundo, né? E o tempo do Senhor é aquele tempo em que quando há uma irmã aí, né, que faz que nem aquela padiana, quer filho, o ventre ali não abre o ventre, tá com problema no ventre, né? Tá com problema médico, ou então o médico desengana, fala assim: ó, você nunca mais vai ter filho. Quando chega o tempo do Senhor, o Senhor abre a madre e a serva de Deus canta a vitória na igreja. E olha só, e os filhos da serva de Deus, nós temos um costume, não sei, os antigos falavam isso: quando nasce uma criança de um ventre que não gerava, em que Deus mandou a palavra, fica sendo o filho da promessa. Ó, o Davizinho, Ruizinho, o Paulinho, vou falar meu nome, né? É o filho da promessa.
Aí fica marcado, filho da promessa. O meu ventre estava fechado, a palavra veio e falou: eu vou abrir o teu ventre e vou te dar um presente. Aí a irmã fica grávida, já começa ali, já glória a Deus. Deus preparou um filho e eu não poderia ter. E o filho nasce com saúde para alegrar o casal. Então, irmãos, essa é a parte, primeiramente, é do Carlos Zenar, que eu tinha que falar isso. O Carlos Zenar, já falei, foi bem aceito. A Irmandade gosta do Carlos Zenar. E o Carlos Zenar, irmãos, ainda eu mesmo quero ter o prazer de um dia ir lá aonde ele mora. Daqui de casa fica 6 horas de viagem. Mas qualquer dia eu vou ter o prazer de visitar o servo de Deus lá e nós vamos fazer uma live junto, irmãos. E ó, aí irmão Paulo, mas o que aconteceu, irmãos, eu posso assim fazer uma live, brigar com, pode ser até um crítico mesmo, bater boca com um crítico aí, bater boca no jeito que eu falo, é refutar, é falar, irmão, o irmão tá errado, o irmão faz isso, o irmão faz aquilo. Irmãos, quando chega no outro dia, eu não tenho raiva. Eu não olho aquela pessoa em que eu conversei na internet com olhos de ódio, com raiva. Não tem dentro do meu coração. Agora, que eu não aceito o que eles falam, que às vezes eu falo, às vezes a gente vê aí que exageram demais, né? Exageram demais. E às vezes é alguém que errou, pessoas, ser humano, né? Que errou, e só que eles não falam que foi a pessoa. Eles falam que foi a igreja. Eles falam que foi a denominação que errou. E isso é totalmente errado. Não, a denominação não erra. A igreja de Cristo, é onde Deus desce para falar com o seu povo. Tanto que quando tem uma igreja doente, uma igreja enferma, o que é a igreja doente e enferma? É aquela igreja em que estão atribulados, o ministério não tem união com o ministério, o músico não tem união com o encarregado de orquestra, as mocidades não têm união com o cooperador de jovem, vice-versa. Isso se chama uma igreja, irmãos, fria, uma igreja doente. E essa igreja fria e doente causa muito, assim, um cooperador, ele não fica muito ali à frente. Ele logo ele pede para sair. Porque aquilo, quando se deixa doente uma igreja, não é que Deus não se retira dela. As bênçãos de Deus não caem ali. E fica na pura carnalidade. Porque Deus está aonde vai buscar Ele. Aonde invoca o nome dEle. Aonde há comunhão. Aonde há união. E aonde há consideração. Você pode ver que igrejas aí em que o cooperador é um paizão, né? Não bate na irmandade, abraça todos, trata, veja bem, trata todos iguais, sem diferença de cor, de dinheiro, de posição, trata todos iguais. O mesmo carinho em falar, a consideração que fala com o irmão que mora em uma choupana, ele fala a mesma coisa aquele que mora em um palacete. E é isso que é o cooperador que nós aí, às vezes... Porque, cooperadores, anciães, vocês pensam que a Irmandade não comenta? Vocês acham que a Irmandade não comenta? Por mais que você seja abençoado, por mais que vocês pregam bastante, você acha que a Irmandade não comenta? O cooperador de sua comum, do jeito que eles são? A Irmandade vê isto. Isto daí eu já falei numa live anterior. São os críticos, mas os críticos da congregação. Eles criticam, mas estão ali dentro. Que eles sabem que eles criticam o homem, a atitude do homem, mas eles sabem que depois dessa crítica ele tem que fechar os olhos para essa crítica e olhar sempre reto naquele nome, em nome do Senhor Jesus. É aonde nós aí recebemos o que Deus manda. Então, vamos finalizar. O Carlos Zenar, seja bem-vindo, já foi bem-vindo, já fiz vários vídeos. E o Carlos Zenar, então, graças a Deus está aí no nosso meio e não vai sair nunca mais, né, irmãos? Servo de Deus vai estar com a sua família, congregando, né? E logo nós vamos ver aí o servo de Deus aí testemunhando, né, irmãos? Irmãos, e Bíblia? Os irmãos da congregação não lê Bíblia, porque os anciãos proíbem. Os anciãos proíbem nós ler Bíblia.
Gente, eu tenho 40 anos dentro da congregação. Eu nunca ouvi um cooperador, um ancião chegar e falar: olha, não é para ler a Bíblia, não. Não, não. Eles, né? Eles não orientam. Ó, você tem que ler Bíblia em casa. Também não orienta. Mas o meu cooperador de jovens, que o senhor já recolheu, falava: vocês têm que pegar a Bíblia, ler a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia. Entender um pouco da Bíblia. Porque a hora que vinha a pregação, em que a pregação é feita em 3 estágios, né? Que o primeiro é a leitura, segundo a exortação. E o terceiro é o melhor, a revelação, que a revelação cai sobre a exortação. Que o servo de Deus, quando lê, ele lê a parte de Jonas no ventre da baleia. Quando ele vai exortar como foi aquela trajetória, por que Jonas foi jogado do navio, por que acharam a sorte em Jonas, porque até ali Deus deu entendimento para aqueles que estavam naquela embarcação grande saber que quem estava trazendo aquele maremoto, aquele, né, que o navio ia à deriva, era alguém que estava dormindo lá, né, lá no porão. Porque se as pessoas estavam com medo lá em cima, ou no navio, tinha alguém que estava sossegado demais ali dentro. Alguém que estava retendo que Deus tinha mandado ele. Eles acharam a sorte na pessoa que estava mais calmo, que era Jonas, o qual foi lançado sem pena nenhuma. Ali, se não fosse o trabalhar de Deus na vida de Jonas, Jonas já estava morto. Né? Imagina, jogar em alto mar, né, irmãos? E quando o irmão começa a explicar essa parte, desce a revelação e é onde que Deus fala com todos. E Deus toma a boca do servo de Deus e vai falando com a vida do irmão João, com a vida da irmã Antônia, com a vida da irmã Ceusa, irmã Maria, irmão José, irmão Gabriel, Emanuel, e vai falando, vai falando, vai falando. Aí tem um lá no fundo da igreja que em pensamento, ele fala assim: Senhor, me dá um sinal. Fala assim, 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 assim. Aí Deus manda a palavra e Deus faz prova com ele, para ver se ele está de ouvido. Aí quando o irmão encerra a palavra, aí ele fica ali triste. Ih, Deus não está falando comigo não, porque eu pedi para o Senhor um sinal e Deus não falou. Quando os irmãos oram, que levantam, antes do irmão colocar a mão para cima e encerrar o culto, Deus fala para o irmão: fala isso, 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 que tem alguém que fez prova de mim hoje. Aí o irmão fala: irmãos, antes de encerrar o culto, Deus me dá essa parte. E vai falando. Aquele que está lá no fundo dá uma glória bem grande. Porque revelação de Deus falou na boca do irmão. E aquele fica sendo um culto maravilhoso. Por quê? Porque Deus responde na boca do irmão o que o outro pensou. Deus responde quando uma irmã pede um hino: Senhor, se é comigo essa palavra, que toca tal hino. E a outra irmã abre a boca lá e pede o hino que a irmã pensou. E a obra de Deus é assim, irmãos. É maravilhoso. Né? Quando acontece isso, a gente não vai ver se o irmão que pediu o hino é fraquinho, se o outro é arrogante. A gente quer saber é sentir Deus. Na congregação não proíbe. Veja bem, todas as igrejas que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Na congregação não proíbe ler a Bíblia. É bom ler a Bíblia e entender a Bíblia. Nós só não estudamos a Bíblia para pegar essa Bíblia, levar a pregação pronta para chegar lá na frente e nós pregar o que nós quer. Não. Temos que pregar o que Deus põe na mente, não o que nós quer. E não adianta falar que somos adivinhões, que não somos adivinhões. Não somos. Não somos adivinhões. Aquilo que o servo de Deus prega pelo Espírito é Deus. Tá bom? O que vocês acham sobre esta parte, esse vídeo, irmãos? Que eu senti de fazer nesta sexta-feira, dia 28 não, dia 30, o último dia do mês de setembro, para a nossa querida Irmandade interagir. Creio que a nossa querida Irmandade vai interagir e vai dar a opinião de vocês. Né, irmãos? Comentem o que vocês acham. E vocês que estão aí ouvindo falar mal da congregação, isso, aquilo, eles juntam tudo, cada época é uma coisa para juntar, para falar mal, para dizer que o povo da congregação, que a congregação vai acabar, que a congregação está indo de mal a pior. É mentira, porque quando as coisas estão indo, né, para cima, tem sempre alguém querendo empurrar para baixo, mas não.
Visite a congregação. Faça que nem um YouTube. De tanto ver falar mal da congregação, ele foi na congregação. Deixa eu ver como que é essa igreja que estão falando, se é isso mesmo. Chegou lá, Deus falou com a alma dele e saiu maravilhado. E ainda fez um vídeo, colocou no TikTok que Deus falou com ele dentro da congregação. Então, irmãos, fiquem todos na santa paz de Deus. Se inscreva, os novos nesse canal, né? Graças a Deus está se erguendo. Não sei se o outro canal vai ser desativado. Ainda estamos em briga aí no YouTube. Mas, irmão, se inscreva nesse canal. Tem os outros canais aí que também nós colocamos de pregação, né? Os canais novos. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. E juntos lutaremos pela vida eterna. Fique com Deus, queridos.